Bom, ainda não falaram nada comigo, nem com o meu empresário ainda, mas eu tô focado aqui na minha recuperação. Então... Muito obrigado. O Vasco foi uma coisa muito boa na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Acredito que eu tenho trabalhado muito para que eu possa ajudar o Vasco na melhor maneira possível, tanto nos jogos, nos treinos, em todas as questões. Então, mas ele tá sendo muito bom na minha vida. Obrigado, Lucas. Atenção para a largada. Vem aí o Brasileirão 24. Vai ser páreo duro. Vão se agrupando os competidores, ponto a ponto. Vai levando vantagem no saldo. E toma-lhe coice, espantando o Z4 do rabo. Pata pra lá, pata pra cá. Troca a ferradura pra correr na grama sintética. Aí vem eles, entram com tudo na curva do retorno. Vão acelerando, cabeça com cabeça. E emparelhou geral no finalzinho. E cruzam a faixa final. Agora eu quero ver, seu juiz. Olha que belo! Ele sempre dá. Volta essa linha aqui, ó. Cadê minha régua? Tá difícil ver isso. Anula! É muita pata junta. Só mesmo jogando bola pra desempatar. Vem aí o Brasileirão 24. A única certeza é a emoção. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, galera, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no YouTube, no canal do Álvaro Silva, no Vascaíno desde sempre. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Aqui, nosso trabalho, nossa única e exclusiva missão é dar ênfase aos assuntos, ao noticiário esportivo do nosso amor em comum Vasco da Gama, trazer a informação para você na íntegra e, é lógico, aqui não tem muro, a gente dá a opinião, a gente dá o papo, tá? Então, meus amigos, dito isso, direto e reto, ao que nos interessa, antes da gente começar a falar do Vasco, olha só, vou fazer um sorteio para vocês. Daqui a alguns dias vamos estar fazendo uma live de aniversário de 1 ano do nosso canal. Vamos sortear 2 camisas aqui, olha, uma delas está na minha mão, originais do nosso Vasco de treino, novinhas, tá? Uma G, que é essa aqui, tá? De treino cinza, e aquela outra preta, igualzinha essa aqui que eu tô na mão, só que é a preta de treino no tamanho M, tá? Álvaro, o que eu faço para concorrer a essas camisas? Nada, é só ficarem de olho aqui no nosso canal, se inscrever, é de graça, é 0800, dá essa força aqui pro nosso crescimento e compartilha também o link do nosso vídeo, que ajuda muito, ajuda bastante a deixar a gente aqui fortão no YouTube. Dá o famoso like também, o joinha é de graça, não vai acontecer nada com vocês na sua vida aí, é só apertar o botãozinho, pronto, tá, galera? Então, dito isso, vou pedir para vocês aí fazer isso, que vão ajudar muito, e fiquem de olho. Eu vou divulgar agora, antes da estreia do Brasileirão, eu vou divulgar para vocês o dia exato que eu vou fazer essa live. Fiquem tranquilos, vai ser uma live aí de mais de 2 horas, não vai ser aquele negócio que quando você abrir a live já foi o sorteio, não. Pretendo fazendo ali no meio da live, então fiquem de olho que eu vou divulgar. Valeu, meus amigos? Dito isso, agora é o seguinte, acompanhe o nosso vídeo, vamos falar do mercado da bola, vamos falar de Kaique Gonçalves, Marlon Freitas, Emanuel Martinez, Bill, Rossi podendo sair, a atualização envolvendo Rossi, Lucas Piton, Léo Jardim, vamos falar do Maracanã, vamos falar do Campeonato Brasileiro, da estreia do Brasileirão, tem uma série de assuntos importantes, então acompanhe o nosso vídeo até o final. Então, galera, agora sim, dando início, né, direto e reto ao que nos interessa, primeiramente eu quero dar ênfase aqui a um inscrito do nosso canal, que é o nosso querido, o senhor @Gelbo Correia, tá? Gelbo, se eu escrevi, se eu tô falando errado, me desculpe, mas eu acredito eu que é assim que eu entrei lá no seu perfil, eu vi o nome lá, é isso mesmo, é @Gelbo Correia. É o seguinte, esse camarada Gelbo Correia, ele é inscrito aqui no nosso canal, acompanha nossos vídeos, né? E ele deixou um comentário no vídeo de ontem muito interessante. Eu quero agradecer a você, meu querido. Tamo junto, um casaca no seu coração. E eu quero compartilhar com vocês esse comentário. É uma reflexão, faz total sentido e eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Gente, é o seguinte, o Gelbo Correia perguntou pra gente, perguntou pra mim no caso, né? Quantos jogadores da era Alexandre Matos serão titulares esse ano? Ótima pergunta, vamos fazer esse exercício, né, galera? Quantos jogadores que o Matos trouxe
né, que chegaram no Vasco quando o Matos era o diretor de futebol, que hoje tem condição de envergar a camisa do Vasco da Gama como titular, como ali dos primeiros 11, o principal time, né, a cavalaria principal da nossa escuderia, que é essa Cruz de Malta. Sinceramente, a gente não sabe, né? Chegaram aí David, João Vitor, né? O Robert Rojas chegou na gestão do Matos, mas a gente sabe que já era um pedido antigo desde o ano passado do Ramon Dias. Então eu, particularmente, não vou incluir o Robert Rojas, porque não foi algo que o Matos trouxe. Ramon Dias já queria esse jogador, né? Então, assim, não sei se os atletas que chegaram, né? Adson, David, Clayton, né? Enfim, outros jogadores. Por exemplo, o próprio Galdames não foi o Matos, né? Foi a 777, o scout da 777 que ofereceu ao Vasco e o Vasco aceitou. Então, vamos ficar refletindo nesse assunto aí. Enquanto vocês vão pensando nisso, agora vamos começar a falar do noticiário do nosso Vasco no dia de hoje. Muita informação, começando pelo Maracanã, tá, gente? Vamos começar a adentrar o nosso conteúdo falando aqui da situação envolvendo o Maracanã. Tô falando da licitação, tá? Saiu no dia de hoje aí, divulgado pelo governo do Rio de Janeiro, que o grupo que estava participando, que no caso são 3 candidatos, né, ao consórcio da licitação do Maracanã, que são eles o nosso Vasco, que é a W Torre, a duplinha Flamengo e Fluminense, né, e também a Arena 360, né, que é o grupo ali, BSB Arena, que administra o Mané Garrincha. Saiu a notícia no dia de hoje que a Arena 360 está fora, tá? Não preencheu alguns requisitos do governo do estado para ser, então, para continuar nesse pleito. Então, com isso, agora só ficam aí para a segunda fase da licitação do Maracanã, o Vasco da Gama e a W Torre no consórcio Maracanã para todos e a duplinha, né, Flamengo e Fluminense. Na minha opinião, vou falar mais uma vez, eu acho que isso aí é um jogo de cartas marcadas, né? Todo mundo já sabe os capítulos e o que vai acontecer. Tomara que o tempo nos prove, ou pelo menos me prove, que eu estou errado. Tomara que eu esteja errado e que o nosso Vasco consiga, né, tomar a frente da licitação do Maracanã, que é sim muito importante para o clube associativo e também para o clube SAF, tá? Porque a SAF hoje vê o Maracanã muito importante para a situação envolvendo aí captação de recursos, dinheiro, cash money. Muito mais ingressos à venda, poderia fazer shows, né? Por exemplo, agora, se a gente tivesse o Maracanã, poderíamos estrear diante o Grêmio com mais de 50 mil torcedores no Maracanã. Enfim, vamos aguardar. Sem política, tá, gente? Sem politizar tudo, na minha opinião, eu sou a favor do Vasco pegar o Maracanã. Vai ter gente que é contra a 777 que vai dizer que é contra. Eu quero que se lasque a SAF. Eu tô pensando no Vasco. E o Maracanã hoje pro Vasco é sim o benefício. Até porque é uma burrice. Nós torcedores não concordarmos com isso. Porque todo jogo é 20 mil ingressos só. Já venderam quase 15 no momento que eu tô gravando aqui pra vocês. E é muito difícil a gente sempre conseguir ingresso. É uma vergonha. Então faz muita falta sim o Maracanã. Dito isso, gente, vamos falar agora do nosso centro histórico ali, o Candinho, né? Isso mesmo, Candinho, vocês acompanham a imagem aí na tela. Para quem não conhece ou não sabe, é o seguinte, gente, Candinho tem esse nome por conta do presidente, do primeiro presidente da história do Vasco da Gama, o Cândido José de Araújo, tá, gente? E essa casa que vocês estão observando é onde foi fundado o nosso Vasco da Gama. Isso mesmo, lá no dia 21 de agosto de 1898, na antiga Rua da Saúde. Hoje se chama Rua Sacadura Cabral 345, que fica no bairro da Saúde, na região central do Rio de Janeiro. E a reabertura, a reinauguração para o público será no próximo sábado, dia 13 de abril, às 4 horas da tarde. Eu quero dar ênfase, quero parabenizar o grupo de torcedores do nosso Vasco, conhecidos como Guardiões da Colina, pois eles que angariaram recursos outrora para manter o Candinho ali, de certa forma, de forma digna, né, aberto, e agora novamente trabalhando de forma árdua, né, e heróica para novamente abrir as portas do Candinho ao público, ao torcedor do Vasco. A entrada é grátis, é 0,800. Então você aí que é vascaíno, mora no Rio ou vai estar passeando no Rio, não se deixe de fazer presente, não deixe de se fazer presente, agora sim, melhor dizendo, lá no nosso querido Candinho.
Candinho. Eu vou até repetir o endereço aqui para vocês, tá, gente? Que é na antiga Rua da Saúde, hoje se chama Rua Sacadura Cabral, número 345, no bairro da Saúde, na região central do Rio de Janeiro, onde foi fundado o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, e tem meia dúzia de patetas na internet falando: eu não quero saber do Candinho, eu não quero saber de resposta histórica, eu quero saber de time. Aí quando tava tudo isso apodrecendo, aí todo mundo falava: estão acabando com o Vasco, os troféus andando pra lá e pra cá dentro de uma Kombi, tudo jogado. Aí os caras vão lá, organizam, fazem lá o memorial da resposta histórica em São Januário, que foi inaugurado no último fim de semana, um museu só para resposta histórica, fazem lá outro memorial para a questão do remo, estão fazendo agora ali o centro de visitação no Candinho, e aí tem gente reclamando. Então, quer dizer, eu particularmente chego na conclusão de que nada tá bom para essa torcida do Vasco, gente, sinceramente, nada tá bom, porque quando o negócio tá todo abandonado, tem meia dúzia de boca aberta que vem reclamar na internet, e quando os caras estão fazendo, e não é nem a 777, não é o Joshua, sabe, não é o associativo, o Pedrinho, não, são torcedores assim como eu e você. Então como que eu não vou bater palma pra isso? É claro que eu vou bater palma. Porra, eu sou Vasco, tudo que estão fazendo pelo Vasco estão fazendo de coração, então meus parabéns. Assim como vai ter gente que acha ruim quando eu falo aqui, assim como eu também parabenizo o Zé Colmeia, porque ele pode ter todos os defeitos em questão de apoiar ou não apoiar 777, isso é uma outra conversa. Agora, se tratando de vascainidade, olha o belíssimo trabalho que ele vem executando e executou na sede náutica da Lagoa. Então, acho que a gente tem que começar a ponderar. Aquilo que é bom pro Vasco é bom e ponto. E aquilo que é ruim e ponto. Não interessa a origem. Se vem da rua, se vem do associativo ou se vem da SAF. Se é bom e se é ruim, é ruim. E eu, a minha função, Álvaro Silva, como vascaíno, torcedor e influencer aqui na rede social, para ser mais exato, aqui no YouTube, a minha função é trazer a notícia e outra coisa, primeiro de tudo, defender o nosso Vasco da Gama, tá, meus amigos? Dito isso, vamos agora mudar de assunto, falar um pouquinho de arte e história. Vocês estão acompanhando na tela aí essa linda escultura, né, que foi feita pelo um torcedor vascaíno que também é artista, nosso querido Ismael Lito, né? Ele fez essa linda homenagem aí com os dizeres, né, igualdade, respeito, né? Muito, muito, muito bacana, né? Tá de parabéns aí o artesão Israel Lito, que fez essa linda, linda escultura em homenagem aos 100 anos da resposta histórica, né? Que tem vascaíno que tá reclamando, né? Sinceramente, gente, na boa, uma pessoa que se diz vascaíno, que reclama pelos canais darem ênfase à resposta histórica, numa boa, das duas uma, ou a pessoa não torce pro Vasco realmente, ou, desculpa de eu falar, ou é uma pessoa que tem raízes racistas, porque vamos ser sinceros, tá? Não é mimimi, não é não sei o que. Mas eu não quero saber de história, eu quero saber de título. Pois é, mas os títulos compõem a história, e na história tem muitos títulos. Se hoje nós estamos cobrando um Vasco, o verdadeiro Vasco que sumiu faz muito tempo do futebol mundial, é porque nós estamos querendo ver novamente o verdadeiro Vasco de anos atrás. E a forma de mostrar para todo mundo como era o verdadeiro Vasco é justamente olhando para a nossa história. É impossível uma sociedade, uma entidade, um clube, uma associação, qualquer coisa assim do tipo, avançar, progredir no dia a dia da humanidade sem olhar para trás, sem dar valor às suas origens e lembrar das suas raízes. Fica então o registro do Álvaro Silva. Meus amigos, agora falando de jogadores, né? É o seguinte, Guerry Medel esses dias, um veículo lá do Chile, lá uns jornalistas lá, supostamente afirmaram que o Medel não vai ser mais convocado tão cedo para a seleção, que ele bateu de frente lá, teve um arranca-rabo lá com a comissão técnica e piriri, parará e pororó. Hoje o Medel veio a público, ficou pé da vida, não gostou nadinha quando foi perguntado do assunto, e o próprio Medel afirmou, é fake news, não procede a informação, ele trabalha em prol da seleção chilena e obviamente em prol do Vasco da Gama, então portanto, segundo o Medel, a informação não procede. Vamos aguardar as apurações dos próximos capítulos envolvendo essa situação aí, que no caso, né, o Medel não seria mais convocado para a seleção chilena, que para nós do Vasco seria bom, né?
Por um lado, né? Porque por outro lado também, se o cara não tiver objetivo, ele acaba não jogando tão bem. Se ele sabe que se ele for bem, ele é convocado, né? Então tem tudo isso. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Agora, meus amigos, falando de 3 jogadores do nosso elenco, tá? Que podem sair. O primeiro deles é o Búfalo Rossi. Ele é mais provável que isso aconteça. Álvaro Silva, você quer que isso aconteça? Gente, na boa, eu só quero que o Rossi saia do Vasco, se caso isso acontecer. Caso o Vasco tenha, né, jogadores igual ou melhor, na verdade tem que ser até melhor, com todo respeito ao Rossi, para substituir, que senão é melhor deixar ele aqui, que pelo menos ele é muito Vasco, ele é comprometido, tá, gente? Fato é que ele estava negociando com o Santos, como eu trouxe para vocês alguns dias atrás, só que a situação não andou pra frente, porque aquilo que eu falei pra vocês, eu achei muito estranho, teve todo aquele imbróglio envolvendo o Soteldo, subindo na bola, aí o Rossi fez a mesma coisa em São Januário quando o Santos caiu, e parece que isso pegou mal com a torcida do Santos, com isso a diretoria decidiu encerrar as tratativas de negociação, pelo menos é a notícia que a gente tem nesse dia de hoje, dia 9 de abril de 2024, aí saiu uma atualização agora, no início da noite, de que o Rossi estaria negociando, gente, com o Goiás, tá? Eu trouxe pra vocês também na semana passada que a primeira opção, entre aspas, seria o Santos, que estava de olho sim no Rossi. O Rossi também tinha sinalizado que gostaria de jogar no Santos, e aí por fora, né, estava correndo o Goiás. Com essa desistência do Santos, o Goiás, surgiu a notícia hoje, né, de que o Goiás estaria negociando com o Búfalo Rossi. Os outros 2 jogadores são eles, Lucas Piton e Léo Jardim. O Piton, vocês acompanham essa foto dele aí na tela, ele que teve ontem, né, na festa ali de encerramento, de premiação do Campeonato Carioca, ele que foi o único jogador do Vasco que fez parte da seleção do campeonato, que foi o lateral esquerdo Lucas Piton. Fato é, gente, que ele vem sendo muito especulado desde o ano passado em clubes da Europa, ali da Itália, alguns clubes da Espanha, até mesmo da Rússia, enfim, da Alemanha. Fato é que o Lucas Piton tem nacionalidade italiana, já foi até mesmo aí, o nome dele já entrou em listas, né, de pré-convocação da seleção italiana. Com isso, ele vem sendo ventilado. A gente teve na última semana uma fake news envolvendo o Napoli, o Léo Jardim, o empresário dele afirmou que não está oferecendo ele para time nenhum. Ontem à noite, o Vasco divulgou que é o seguinte: a prioridade da 777 para 2024 é manter Lucas Piton. Ok, manter Lucas Piton, eu concordo, assina embaixo, ele tem que ficar mesmo, tá? Agora, eu acho estranho quando eles falam isso, porque dá a entender que, tipo assim, olha, vamos direcionar todos os esforços para segurar o Piton, sendo que a gente quer ouvir outra coisa. Olha, vamos direcionar todos os esforços para trazer 3, 4 grandes jogadores, né? Então, vamos aguardar e ficar de olho nessa situação. E outro jogador para a gente ficar de olho é o Léo Jardim. Óbvio, Lucas Piton e Jardim não saem agora na janela doméstica, porque o Vasco não vai entregar eles para nenhum rival aqui do nosso país. Se isso acontecer, eles poderiam sair ou no meio do ano ou no final do ano, né? Mas até o momento nada, mas vamos ficar de olho nessa 771, que a gente sabe que para eles venderem esses jogadores aí, juntando os 3 aí por 30, 40 milhões de reais, depois trazer aí um time, trazer 4, 5 jogadores que não vão resolver a nossa vida, não custa nada. Vocês viram ano passado que eles fizeram e no começo desse ano, né? Galera, agora falando do Marlon Freitas, só para ficar o registro, tá? A fonte aí que o Búfalo Rossi estaria negociando com o Goiás é o @PUCTV, tá, gente? Outra coisa, Marlon Freitas, tá? Segundo o SBT informou no dia de hoje, o Botafogo recusou a proposta do Vasco da Gama, que teria sido na casa de 15 milhões de reais. Será verdade mesmo que o Vasco botou 15 milhões pelo Marlon Freitas? Enfim, fato é que, segundo a galera do SBT Rio, o Botafogo recusou essa proposta. Eles já estavam sinalizando que iam recusar. E não se espantem se amanhã ou depois o Botafogo vendeu o Marlon Freitas pelo mesmo valor ou um pouco mais baixo para outro clube que não seja do Brasil, viu? Não se espantem. Galera, agora mudando de assunto, falando de outro jogador, é o Bill, né? Ele que vem sendo muito assediado aqui no Vasco, mas na verdade é só cavadinha de jornalista, de jornalista setorista e youtuber, né? Que fica ali cutucando, perguntando pra ele, aí a Net Vasco vai lá e joga como uma especulação. Fato é que até hoje não tem nada em oficial do Vasco. O Nova Iguaçu afirmou que o Vasco não formalizou proposta. O presidente do Nova Iguaçu hoje afirmou que o Bill entre aspas, não poderia jogar no Vasco, uma vez que ele pertence ao Dnipro da Ucrânia, né? Então eu particularmente não sei dizer pra vocês, tá? Tô sendo bem sincero aqui. Tem muita gente que quer dar uma de sabidão e não sabe de nada. Eu sou sincero. Eu sei, não sei. Comigo é assim. Eu não sei, porque assim, essa janela doméstica, o Vasco em tese só poderia contratar jogadores que estivessem atuando no futebol brasileiro ou sem clube. E o Bill tá atuando no futebol brasileiro. Porém, todavia, entretanto, ele pertence
ao Dnipro da Ucrânia. Então não sei como é esse regulamento. Se o jogador só pode estar atuando aqui, mesmo pertencendo a outro clube de fora, se ele poderia vir jogar no Vasco, ou se o jogador teria que pertencer a algum clube brasileiro. Mas se fosse assim, por exemplo, o Carlos Palácio pertence ao Vasco, mas está jogando lá no Colo-Colo. Então, será que o Carlos Palácio poderia, só um exemplo, poderia vir jogar no Goiás? Não sei, estou com dúvida em relação a isso. Fato é que os próprios dirigentes de futebol não sabem do próprio regulamento, né? Então vamos aguardar. Mas o presidente do Nova Iguaçu disse que não dá, que o jogador tem contrato lá com o Dnipro. Para não ficar só no que eu estou falando, ontem na cerimônia ali de encerramento do Carioca, a pessoal da BTB Esportes entrevistou o Bill e perguntaram sobre essa possibilidade. Então vamos acompanhar o que ele falou e a gente já volta. Bom, ainda não falaram nada comigo, nem com o meu empresário ainda, mas eu estou focado aqui na minha recuperação, que está um pouco difícil até para andar, mas ainda não estou sabendo de nada. Você está à procura, você está aberto a alguma proposta? Bom, tem um contrato aqui, né, cara? Com o Nova Iguaçu ainda tem que cumprir, ainda temos campeonato ainda pela frente, mas eu tô agora, nesse momento, tô focado mais na minha recuperação, tá difícil até para colocar o pé no chão. Vamos ver isso. Valeu. Bom, é isso aí. Então teremos que aguardar. Sinceramente, aí hoje saiu uma notícia de que o Bill poderia chegar no Vasco para ser o substituto imediato do Dimitri Payet. Gente, o Bill não é meia. O Bill não é camisa 10, não é armador. Ele joga de ponta esquerda. A função dele é ponta esquerda. Uma boa, né? Os números do Bill no Carioca são legais. Se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 gols, ou 5, 6 assistências. No total são 11 participações em gols no Carioca. Números legais. Agora, é um jogador também que não para em lugar nenhum. Aonde ele vai, joga bem, dá aquele lampejo de 10 jogos, depois some. Portanto, que o Dnipro contratou ele já está no 4º ou 5º empréstimo já de clubes aí, vários clubes aí de menor expressão no futebol brasileiro, que estão repassando o empréstimo desde quando o Dnipro contratou ele, que tem contrato até 2026. Então assim, mas também não é ruim não, viu? Não é isso tudo, mas não é ruim. Para ser ali ponta esquerda, que a gente não tem, por exemplo, hoje o Bill seria titular tranquilamente em parâmetro, em comparação com o Eric Marcos. Só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que o Bill é o cara para ser o titular do Vasco. Não, estou dizendo que assim, entre Bill e Eric Marcos hoje, o Bill seria titular. Agora, a Net Vasco falar, a turma da lacração falar que o Bill chegaria para ser substituto do Payet, aí começa a me dar medo, porque eu já não sei mais aonde a gente vai chegar. É a mesma coisa que falar que eu sempre fui um goleiro de pelada, malemar que aconteceu na minha vida, no máximo que aconteceu, eu treinei lá nos juniores do Resende e só, nunca fui nem efetivado. Mesma coisa que falar, o Álvaro vai ser o novo goleiro do Vasco. Esquece, não existe. Então assim, vamos ficar de olho, né, nessa situação, os caras querendo colocar o Bill aí na mesma prateleira do Payet, né. Gente, agora sim, mudando de assunto, falando de outro jogador, né, com essas negativas que o Vasco vem sofrendo no mercado, né, botando dinheiro a rodo, 15 milhões pelo Marlon Freitas, né? Com essas supostas negativas, gente, acreditem se quiser, a prioridade do Vasco no mercado seria a contratação do Kaique Gonçalves, gente. Isso mesmo, o Kaique. Gente, eu não tô falando do Camavinga do Real Madrid, não, calma. Não tô falando do Bellingham, não tô falando do Kanté, tá? Eu tô falando do Kaique Gonçalves, que não jogou nada diante o Grêmio. Que pra mim, na minha visão, todo respeito ao jogador, a pessoa física dele, ao atleta, a família dele, tá? Todo respeito. Mas eu como torcedor e aqui que repasso as informações pra vocês, particularmente, não é o que a gente espera. Não é o que a gente espera, tá muito abaixo do que a gente espera pra envergar a camisa do Vasco da Gama. Sinceramente, aí vamos ver até onde... Se for verdade essa notícia, gente, esquece. Esqueçam janela, tá? Esqueçam, é começar a rezar. Começar a pedir aí para Papai do Céu abençoar os jogadores para mudarem, né? Porque do contrário é briga de novo para não cair. Sinceramente, gente, tô sendo bem sincero com vocês, tá? Outra situação, observem, hein? A casa caiu. Emanuel Martínez não vem mais jogar no Vasco da Gama, tá, gente? Não vem mais. Surgiu a notícia hoje de que ele acertou com o Fortaleza, tá? Emanuel Martínez acertou com o Fortaleza vai pagar aí 8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Lembrando que o América Mineiro detém 100% dos direitos econômicos, então Fortaleza amarrou a compra de 80% por 8 milhões de reais.
Tem criança na sala? Então tira, por favor. Ou então abaixa o volume, para não ter problema aí. Eu vou falar aqui agora. Vai tomar no meio do cu dessa 777 de merda. Desculpa do palavrão, gente. Desculpa. Vai tomar no cu com essa 777 de merda. Ofereceram 15 milhões pro poderoso Marlon Freitas, que o Botafogo tá cagando pro Vasco. Não tá nem aí pra nós. Não tá nem aí. Ah, mas o atleta falou que quer jogar. Mas aí falar é uma coisa, acontecer é outra, né? O treinador do Real Madrid ano passado falou que ia treinar a seleção brasileira. Vê se ele veio. Não veio, porra. O Coutinho todo mundo fala que é Vasco. Vê se ele vem jogar no Vasco. Aí o Vasco ficou aí dando murro em ponta de faca. 9 dias se passaram na janela para ouvir um sonoro não do Botafogo. E aí me botaram 15 milhões de reais na mesa, segundo Lucas Pedrosa, do SBT. E aí agora toma um chapéu pro Fortaleza. Então a conta não fecha, dona 777. A conta não bate. A conta não bate, senhor Lúcio Barbosa, tartaruga. Lúcio Jabuti Tartaruga Barbosa. Porra, gente, não era melhor então o Vasco ter botado 8 milhões na mesa para trazer então o Emmanuel Martínez? Sobraria mais 7, 8 para tentar buscar um jogador ali de lado de campo que a gente está precisando para ontem? Não, aí eles me colocam 15 milhões para tentar trazer o poderoso Marlon Freitas. Aí o Vasco vai e toma um chapéu, com todo respeito, do poderoso Fortaleza. Se isso for verdade, que o Vasco botou 15 milhões de reais para trazer o Marlon Freitas e o Botafogo negou a proposta, isso mostra o amadorismo, a fraqueza do Vasco hoje na questão, no quesito, na matéria contratação. E isso se deve a 771 de merda. Porque se o Alexandre Matos fez aquela cagalhopança de deixar vazar a notícia e a 777 demitiu ele, não foi à toa. Porque o Matos já sabia que ele estava trabalhando para uma empresa que só engana. Uma empresa que mantém o salário de todo mundo em dia, para todo mundo ficar quietinho e falar assim, ó, ok, yes sir, no sir. Só falar assim, senhor, não senhor. Aí o Matos falou, o quê? Dá meu paletó, dá meu boneco, eu tô indo embora. Aí hoje, 9 dias de janela doméstica, a janela mais paia, mais simples que tem no mercado, mais bobinha, o Vasco tomando chapéu, com todo respeito, de clubes pequenos como Fortaleza. Com todo respeito ao Fortaleza, pode chegar bem pra caramba esse ano, ganhar campeonato, mas em tamanho de envergadura, de camisa, de história, olha o tamanho do Vasco, olha o tamanho do Fortaleza. Aí vai falar que o Vasco não tem 8 milhões de reais? Porque se o Vasco botou 15 milhões de reais para trazer o Marlon Freitas e tomou esse chapéu do Fortaleza para Emmanuel Martínez, que era só 8 milhões... Das duas, uma. Ou nunca colocou esse dinheiro nem pelo Marlon Freitas, nem por ninguém, porque não tem o dinheiro. Ou tem empresário, tem gente ganhando alguma coisa por fora e insistindo em certos nomes que tem que chegar no Vasco aqui a vida inteira insistindo naqueles nomes. Eu não consigo entender. O Botafogo desde o início sinalizou que não ia liberar, que não queria liberar o Marlon Freitas. O Botafogo enrolou, cozinhou o Vasco em banho-maria para o Vasco perder tempo no mercado. E olha aí, tomamos foi uma baita do alambreta do Fortaleza. O Vasco não foi vendido para isso. Eu vou falar isso de novo todo dia aqui no canal. Todo dia. Tomar no meio do cu dessa 777 de merda. Todo dia é notícia deles lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Sendo investigados, é justiça, é credor cobrando, batendo nas portas, é o nome deles e um monte de escândalo todo santo dia. E tem meia dúzia de torcedor que acha que a gente está errado quando a gente vem aqui defender os interesses do Vasco da Gama. O Campeonato Brasileiro começa domingo. Paulinho Paula machucou, Jair machucou, Paiê machucou. O Vasco não tem primeiro volante, não tem segundo volante, não tem camisa 10, não tem ponta direita, não tem ponta esquerda, não tem diretor de futebol, não tem diretor comercial, não tem patrocínio master. Mas o que o Vasco tem é uma torcida de mais de 25 milhões de torcedores apaixonados que estão fazendo a gente de otário. Torcedor que paga caro para assistir a porcaria do jogo no estádio que não oferece um mínimo de conforto. Eu amo a Colina Histórica. É um lugar lindo, mas não oferece zero conforto. Zero conforto. Paga caro para assistir o jogo. Não consegue comprar um ingresso. Paga caro no plano de sócio. É quebra-quebra, é pancadaria.
É gramado meia boca lá em São Januário, que não é ruim, mas não é dos melhores. É iluminação ridícula, sem vergonha a iluminação. Nem pela televisão você consegue ver direito o jogo, porque tá escuro aquilo lá. Eu tô falando isso já não é de hoje, São Januário, não adianta falar. É camisa 300, 400 reais. Pra não entregar nada. Pra gente não ter nenhum time titular às vésperas da principal competição do ano, o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez eu vou falar, o Vasco não tem diretor comercial, o Vasco não tem diretor de futebol, o Vasco não tem patrocinador master, o Vasco não tem grandes parcerias, o Vasco não tem primeiro volante, o Vasco não tem segundo volante, o Vasco não tem meio atacante, o Vasco não tem ponta direita, o Vasco não tem ponta esquerda, o Vasco não tem falso 9, não tem nenhum esquema tático. E a culpa não é nem do Ramon Dias, é porque não tem material humano para ele trabalhar. Muito se fala do tal do Abel Ferreira, que faz e acontece. Só tá faltando fazer uma igreja lá em São Paulo pro Abel Ferreira do Palmeiras. Eu queria ver se o Abel Ferreira chegasse aqui no Vasco ano passado, com esse elenco que o Ramon Dias pegou, se ele ia salvar o Vasco do rebaixamento igual o Ramon Dias salvou. Deixa no comentário o que vocês acham aí. Eu queria ver. É muito fácil o Tite sair da seleção brasileira, onde ele poderia escolher os melhores jogadores do Brasil inteiro, e jogou 2 Copas do Mundo, não arrumou, foi porra nenhuma. Aí vim treinar o Mulambo com um baita elenco na mão. Você tira um goleiro, tem 2. Você tira o lateral, tem mais 2. Você tira o meio campo, tem mais 3. Você tira um camisa 10, tem mais 2. Você tira um centroavante, tem mais 2. Tudo de qualidade. Eu queria ver esses caras treinarem o Vasco hoje com o elenco que o Vasco tem hoje. Então o produto que a 777 está entregando pro torcedor é nada. É isso aqui, ó. E o torcedor de engajamento é isso aqui, ó. É tudo. Eu tô de saco cheio dessa SAF. Daqui a pouco vai para 10 dias de janela doméstica e o Vasco não contratou ninguém. O Vasco é lento para mapear. Quando mapeia, acha jogador que ninguém concorda, jogador que não tem envergadura nenhuma para jogar no Vasco. Aí esses jogadores chegam no Vasco por valores estranhos. Será que acabou a mafiazinha que tinha lá dentro? Será que a mamata que disseram que ia acabar, será que acabou mesmo? Ou ainda tem gente se beneficiando com chegada e saída de jogador de dentro do Vasco da Gama, empresáriozinho, com jogadinha de rachadinha, com esqueminha? Sinceramente, é só o que me leva a crer. É só o que me leva a crer. Tá? Gente, agora falando da estreia do Campeonato Brasileiro, é o seguinte, o Vasco nas últimas 10 estreias na Série A, o retrospecto até que é legal, viu, gente? Foram aí 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, tá? Aproveitamento aí de 60 e tantos, quase 70%, né, nas estreias. Então, bom aproveitamento. O Vasco vai estrear em casa. Ano passado a gente estreou fora de casa, ganhamos do Galo, né? E esse ano a gente estreia diante o Grêmio, né? Que foi a primeira vítima do Verratti, né? Assim que ele chegou, o Verratti chegou no Rio na sexta, treinou no sábado e já jogou no domingo e metendo o gol da vitória lá quando o Vasco venceu o Grêmio por 1-0, que ali foi a virada de chave, né? Onde o Vasco venceu o Grêmio, conseguiu dar aquela guinada pra gente escapar do rebaixamento. Uma outra situação envolvendo essa estreia, como eu já mencionei para vocês, no momento que eu estou gravando aqui, praticamente 15 mil ingressos já foram emitidos, casa cheia, domingão, 4 horas da tarde em São Januário, a estreia do Campeonato Brasileiro do nosso Vasco. E o árbitro confirmado para essa partida é o Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista, tá, meus queridos? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês envolvendo essa partida. Quem será o substituto do Dimitri Payet? Quem que pode ser? Juan Esforza? Adson, Serginho, Matheus Carvalho, De Luca, Galdames, Guilherme Estrela. Quem pode ser o substituto do Dimitri Payet contra o Grêmio? Eu, na minha opinião, por exemplo, se fosse um campeonato carioca, eu colocaria o Guilherme Estrela da base. De todos os jogadores que a gente tem no elenco hoje, o único que tem cacuete de camisa 10, de um passe refinado, uma enfiada de bola, um drible, que joga com aquela cancha, com aquele estilo de jogador caro, o único que tem esse estilo é o Guilherme Estrela. Os outros, o que passa mais perto é o Adson e o Galdames, mas os dois jogam mais pelo lado direito do campo. Não sei. Deixa a opinião de vocês, quem vocês colocariam aí. Tá vendo o problema? Vocês estão vendo o problema? Não tem hoje um substituto. Não tem. Outra coisa, será que o Ramon Dias vai entrar no 3-4-3? Será que ele vai entrar no 4-3-3? Que para mim esse 4-3-3 não serve para o Vasco.
Esse 4-3-3 serve pro Arsenal, que fez um jogaço agora há pouco pela Champions League, serve pro Bayern de Munique, serve pro City ou pro Real Madrid, que foi outro jogaço também, 3-3, porque ali você tem jogador. Você pega ali o Real Madrid, você espeta o Rodrigo de um lado, o Vini Júnior do outro e o Matador ali na frente. E no Vasco? Porque o 4-3-3 dá muito certo no Liverpool. Lá no Liverpool dava muito certo, que era Mané de um lado, Salah do outro e Firmino centralizado. E aqui no Vasco, com todo respeito, vamos fazer isso com Rossi, Eric Marcos e Verratti? A gente já viu que não dá. A gente já viu que não dá. Um jogo ou outro pode ser que dê, mas para arrepiar mesmo, para ganhar a porra toda, para arrebentar, não dá. Então será que o nosso treinador também vai... Eu sou fã do Ramondinho, eu defendo ele todo dia aqui. Mas será que ele vai insistir na estreia do Brasileirão sem o Dimitri Payet num 4-3-3? Não sei. Será que seria melhor aquela linha de 5 atrás? Um 5-4-2? 5-4-1? Também não sei. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que a melhor coisa que o Vasco poderia fazer é entrar num 4-4-2 no feijão com arroz. Da rimou. Entrar no 4-4-2. 2 volantes de marcação, tá? Vocês podem até concordar comigo ou não, mas dentro do que a gente tem hoje, eu colocaria Zé Gabriel e Matheus Carvalho para ter uma marcação firme, Galdames e Adson, ali de meia, criando jogada, deixava o Adson um pouquinho mais livre, para tentar fazer a função do Payet, E aí lá na frente colocaria o Verratti e mais alguém, não sei, o Verratti o Eric Marcos, o Verratti o Rossi, não sei, o Verratti até o próprio David, o Verratti o Cleiton, que veio fazendo gols aí no poderoso Olaria, Volta Redonda, América, enfim. Não sei, vamos ficar de olho. Agora, uma coisa eu falo pra vocês. Vai ficar muito fácil, se der merda no início do Carioca agora, a turma começar a bater no Ramon Dias. Só que não tem elenco. Mais uma vez eu vou falar, não tem diretor comercial, não tem diretor de futebol, não tem patrocínio master e não tem elenco. Tá? Então fica a reflexão para vocês, as notícias do nosso Vasco que eu tinha para trazer para vocês hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se eu tiver mais informações eu volto aqui, porque enquanto houver... Não, peraí, foi o seguinte, eu vou ler para vocês um poema, tá? Sensacional de um garoto vascaíno que ele fez no colégio dele hoje, a professora dele ficou emocionada, eu vou ler para vocês e a gente termina, valeu? Então eu não vou falar o bordão, acompanhe e valeu! Galera, hoje no Rio de Janeiro, pequeno Gabriel, pequeno na idade, mas grande vascaíno, com seus 12 anos, escreveu o belíssimo poema para o nosso Vascão. Vocês acompanham as imagens, então vamos acompanhar esse lindo poema que o Gabriel fez para o nosso Vascão. O Payet é driblador e o Verratti é matador. Bota de falta para o Payet, que é bola dentro do gol. Pode ter certeza que de cabeça ele não perde. E o nome desse jogador é Pablo Verratti. Pode dar no Payet. Que jogada ele arma, sempre dando uma caneta com aquela pedalada. Pode dar no Pirata, que ele não vai errar, sem medo de ser feliz, o gol ele vai marcar. Lindo esse poema e a gente encerra o nosso vídeo com a nossa belíssima frase: pois enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco!